Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia 1º de março. Estamos aqui muito felizes em levar até você uma palavra que vai te abençoar. A palavra de Deus é viva e é eficaz para aquele que crê. Hoje vamos falar um pouco da vida após a morte. Existe no ser humano uma vida após a morte. Vamos ver isso aqui na Epístola de Timóteo, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ver nesse texto, Paulo deixando exemplo que existe uma vida quando a gente morre. Mas essa vida é para aquele que crê e confia no Senhor. Vamos lá. Aqui no 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, que fala assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse texto aqui, Paulo está se despedindo do seu ministério. Ele acabou a sua carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Existe em nós um combate diário. Paulo, ele passava por um combate. O combate de Paulo era travado todos os dias dentro dele. Então em nós existe um combate, uma batalha, mas se você encerrar a sua carreira, combatendo o bom combate, encerrar a sua carreira e guardar a fé, você vai ter a certeza da vida eterna. E nesse texto Paulo declara que ele combateu o bom combate, encerrou a sua carreira e guardou a fé. A fé aqui é a palavra. Tudo que vamos fazer, temos que guardar a palavra de Deus. Então, combata. A nossa vida é um combate diário. Tem pessoa que está me ouvindo que está perdendo o combate porque parou de guardar, parou de buscar a Deus. Quando você para de buscar, quando você para de clamar, quando você para de obedecer, você perde o combate. Paulo aqui ele venceu porque ele guardou a palavra. É a palavra que vai te dar vida, é a palavra que vai te dar direção, é a palavra que é o segredo da nossa vitória. E Paulo aqui nessa carta, se despedindo, com a certeza que ele estava com a coroa, que a coroa dele estava certa lá no céu. E quando a gente combate o bom combate, encerra a carreira e guarda a fé, tem a certeza que a coroa da vida está à tua espera. Então Paulo, nesse texto, ele deixou um exemplo que existe para nós vida após a morte. Nós, ser humano, somos formados por três coisas. Você é formado por corpo, alma e espírito. Então, o corpo, ele vai morrer. A alma, Jesus, ele vai requerer. Então, nós temos que se pegar mais a Deus. Nós temos que buscar mais a Ele. Porque há uma vida. Todos vão ser julgados após a morte. Esse corpo aqui físico é passageiro, mas a sua alma, ela espera o dia do julgamento. Então nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, enquanto você está com vida, combata a luta. O combate, ele é travado todos os dias. Existe em nós, dentro de cada um de nós, uma luta que você vai vencer guardando a palavra de Deus. Paulo, nessa carta, ele está convicto que ele estava deixando esse corpo terreno, mas lá no alto, no céu, ele estava com a coroa preparada. Aqui ele tem a convicção que ele ia passar da morte para a vida. E o cristão que obedece, que combate, que luta para ter uma vida em obediência, ele tem que ter a convicção que ele vai passar da morte para a vida. Então, a nossa esperança é essa, que aquele que crê terá a vida
eterna. E Paulo, ele tinha certeza, porque ele sabia que ele estava combatendo o bom combate, ele sabia que ele encerrou o ministério dele e guardou a palavra. A fé é a palavra. Então, você tem que aprender a guardar a palavra, porque é a palavra que vai fazer você vencer. Sem Jesus, nada poderemos fazer. Jesus é a palavra de Jesus. Então, Paulo encerrou o ministério dele, fazendo 3 coisas. E para nós alcançar a salvação, também nós temos que fazer isso, meu irmão. A salvação, ela não é dada. A salvação é conquistada. Paulo conquistou. Paulo lutou com ele mesmo. Paulo lutou com os pensamentos. Ele lutou com o julgamento. Paulo, ele não gostava de cristão antes da sua convenção. Então, para ele, isso foi um combate que ele tinha. Então, Paulo combateu a ele mesmo. Ou seja, tem hora que você não quer orar, tem hora que você não quer obedecer. Isso é um combate que está travado todos o dia. E se você não combater, se você não lutar contra a sua vontade, você não vai vencer, meu irmão. Então Paulo conseguiu combater, encerrar e guardar a fé. E você tem que combater, meu irmão. Se você não combater o bom combate, encerrar a sua carreira, obedecendo, buscando a Deus, mesmo que você esteja na igreja. Mas se você não combate, se você não guarda a palavra, se você não guarda o que o pastor fala, se você não guarda o que a Bíblia ela ordena, você está perdendo seu tempo. O evangelho é obediência, é um combate, é uma luta. Todos os dias, meu irmão, você vai ter luta, você vai ter combate. Você quer luta maior do que a sua mente? Você quer luta maior do que o seu interior? A luta está travada. Mas Paulo, ele garantiu o bom combate. Guardando a palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. É assim que você combate. Ninguém pode combater o bom combate se não guardar a palavra, se não viver a palavra da cruz. Então, ele encerrou o seu ministério, combatendo o bom combate, encerrando a carreira e guardando a fé. Ou seja, a palavra de Deus, ele não deixou fugir momento nenhum. Então, a palavra de Deus, você não pode deixar ela fugir, meu irmão. Mesmo que você passe momento difícil, não deixe a palavra fugir. Porque a palavra, ela vai te dar uma direção. A palavra é a luz da vida. A palavra, ela abre caminho. Então não deixe a palavra fugir da sua direção. Guarda a palavra. É ela que vai te dar a vitória. Agora vamos aqui no 8 para a gente encerrar. Ó. Olha o que ele falou aqui no 8. Ó. A resposta do 7. Ó. Desde agora, depois que ele combateu o bom combate. Ó. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amas, a todos que amares a sua vinda. Olhe para cá. Paulo, aqui, ele estava certo, meu irmão. Agora eu encerrei a minha carreira. Agora estou certo que a justiça de Deus, o Senhor, justo juiz, naquele dia, ou seja, que dia é esse? É o dia que todos vão ser coroados. É o dia que todos vão aparecer diante do tribunal de Cristo para apresentar suas obras. Se você crê, você vai ver Paulo nesse dia. Paulo, ele recebeu a sua salvação. Ele está aqui no 8. Ó. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada. Ele sabia que existia uma coroa do justo juiz, que dará não somente a ele, mas todo aquele que ama a vinda de Cristo. Olhe para cá, meu irmão. A coroa não é só para Paulo. A coroa é para aquele que ama a vinda. Ou seja, a vinda é a volta de Cristo. A coroa é para todo aquele que ama a vinda, a palavra de Deus. Se você não ama, se você não luta, se você não combate, se você não guarda a palavra, essa vinda do Senhor não é para você. Paulo estava certo, ele estava convicto, porque ele guardou, ele lutou, ele obedeceu, e a salvação é só para aquele que
combate, para aquele que encerra a boa carreira na presença de Deus. Então, Paulo deixou embaixo que a salvação não é só para ele, é para aquele que lutar, é para aquele que se negar, é para aquele que deixar a noitada, a mentira, a pornografia, aquele que deixa aquilo que desagrada a Deus. Então, a salvação, ela é conquistada, vá pegando aí, ela é conquistada pela renúncia. A salvação é você renunciar o seu eu, o seu desejo, é você renunciar a sua vontade, que é sempre contra a vontade de Deus. Então guarde no seu coração, a salvação é para aquele que renuncia o desejo desse mundo, que te mata. Esse mundo é um momento, o carnaval foi embora, e nós estamos aqui firme. A palavra continua a mesma. O carnaval foi embora e nós estamos aqui firme. Mas a gente não se envolveu com isso. A gente continuou pregando, a gente continuou obedecendo, combatendo o bom combate, encerrando a carreira e guardando a fé. Então é isso a vida de um cristão separado do pecado. Você não pode ficar em cima do muro. Tem pessoa, eu atendo pessoa aqui, mesmo na igreja, mas está fazendo tudo errado. Então essa vinda ainda não é para você. Tem que se consertar, tem que botar a vida no prumo. Você pode ter 30 anos de igreja, mas se tu não obedece ao pastor, se tu não obedece a tua mãe, se tu não obedece ao teu pai, você não vai alcançar a vinda do Senhor. Então passa a obedecer. A salvação também é conquistada pela obediência de cada um de nós. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos.